por que foram fazer uma continuação desse filme. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje então a gente vai falar sobre Sideline 2 Intercepted, que saiu aí a continuação, eu acho que no final de novembro. Descobri inclusive que essa continuação está disponível lá no Prime Video para quem quiser ir assistir. Então a gente vai falar sobre essa continuação, porque eu assisti e agora eu tô aqui. Talvez era melhor não terem feito a continuação, sabia? Bom, mas a gente vai comentar sobre esse filme com spoilers, porque, ok? Mas a gente tá em temporada de vlogmas, tá tendo vídeo de segunda a sexta, nesse mês de dezembro, falando sobre várias outras coisas, Zootopia, Stranger Things, a gente ainda vai falar sobre muitos lançamentos de Natal por aqui. Então, pra você não perder, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque assim você não perde mais nenhum vídeo do Vlogmas desse ano. Deixe o seu like aqui nesse vídeo também, que sim, eu sei que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar. O YouTube recomenda cada vez pra mais gente. Nas minhas redes sociais também tá tendo vídeo pra vocês lá toda semana, inclusive vou fazer vídeo, vai ter vídeo lá falando sobre Sideline 2 também, e sobre Percy Jackson também, a gente vai falar sobre tudo isso por lá. Então, pra você não perder também, já me segue lá nas minhas redes sociais. E é isso, vamos falar aí sobre Sideline. Ano passado, nessa mesma época, no Vlogmas do ano passado, a gente falou aí sobre Sideline, The Quibi and Me, que foi o primeiro filme, então, né, dessa sequência aí de Sideline. E ele chegou ao Brasil, inclusive, esse ano, acho que foi em novembro, como eu falei pra vocês, que ele chegou aos cinemas com o nome de O Bad Boy e Eu. Não sei se tem algum lugar que ainda tá passando esse filme, gente, sinceramente. Pode ser que se você procurar em algum cinema, pode ser que ainda tenha. Mas também descobri que não foram todos os cinemas que passaram, entendeu? Porque o shopping aqui mais perto de casa, por exemplo, não tava passando esse filme. Mas a questão, então, é que esse filme chegou ao Brasil. E aí, esse ano, a gente teve a continuação. Então, a gente... vou deixar o meu vídeo sobre o primeiro filme no card e também linkado nesse vídeo para você poder ir lá assistir, caso você não tenha conseguido assistir. Conversei sobre o primeiro filme com vocês lá. E aí, então agora a gente teve aí o segundo filme, que para este segundo filme a gente vai ter a Dallas e o Drayton tendo que encarar as dificuldades de ter um relacionamento e ao mesmo tempo, né, estar aí na faculdade, porque quando você vai pra faculdade você tem muito mais responsabilidades, ainda mais com o Drayton sendo o quarterback reserva do time da faculdade. E que eu descobri, gente, eu não sabia disso, que muito time de faculdade acaba conseguindo ir pra NFL, que é um dos sonhos ali, né, pra NFL, pro Super Bowl, enfim. Tanto que eles falam aqui, né, que se eles não ganhassem o jogo, eles não iam conseguir chegar no Super Bowl. Então, eu não sabia, não sei se isso é verdade, não sei se isso realmente pode acontecer, enfim. Mas foi uma informação que eles deram aqui no filme. Então, a gente tem essa questão aí entre a Dallas e o Drayton, eles tendo que aprender a conciliar o relacionamento deles com as responsabilidades de começar a vida adulta, né? Não sei se já dá pra chamar eles de adulto realmente, mas começar aí, né, com essas responsabilidades de faculdade, de trabalho e enfim. E aí a gente já parte do princípio de que já estava difícil para eles conciliar o relacionamento deles apenas com a faculdade, e também aí a Dallas começa a trabalhar, né? Depois ela consegue um emprego durante o filme, porque a faculdade vai aumentar muito o valor e ela não consegue pagar, então ela começa a trabalhar para poder juntar dinheiro aí pro próximo semestre, né? Pro próximo ano dela de faculdade. E no meio disso tudo, se já estava difícil eles conciliarem isso, pior ainda mais quando em um dos jogos o Drayton machuca o joelho dele, ele quase rompe um ligamento do joelho dele, e aí isso afeta muito ele. Claro, a gente sabe, né, que para atleta, assim, você ter uma lesão tão grave desse jeito, como foi a do Drayton aqui no filme, é muito impactante, porque isso resulta em você ter que ficar fora da próxima temporada inteira, né, do seu time. E ainda mais aqui pro Drayton, que tá tentando mostrar o valor dele como um universitário ali na faculdade, que ele pode ser muito bom, que ele pode ser convocado para NFL e enfim, tem um peso, né, ainda maior de tudo isso para ele. Então, conciliar o relacionamento deles ainda com isso vai ser mais difícil ainda. E aí, assim, é isso que eu estou falando, eu já começa aí desse ponto que eu tô falando, de que eu entendo, gente, que para atleta é muito difícil lesões graves desse jeito, né? Que resulta você ficar fora da próxima temporada e tal. Só que não é motivo para muitas das coisas que o Drayton estava fazendo com a Dallas nesse segundo filme. E assim, para mim, pelo menos,
o Drayton, ele tá completamente diferente do que ele era no primeiro, ou pelo menos do que eu lembrava que ele era no primeiro. Porque no primeiro, o Drayton, ele passava aquela imagem de ser o popular da escola, né, e meio que ser babaca, só que na verdade ele não era, né, ele era muito legal, ele era muito generoso, ele era muito gentil. É isso que começa a encantar a Dallas, a gente descobre também mais aí sobre o passado dele, que aí, né, a gente descobre sobre ele com a irmã, por exemplo, que ele tem um sonho, ele se dedica realmente ali quando ele tá jogando, né? Ele tanto que eu acho que ele fala que ele não bebe quando ele tem jogo, se eu não me engano. E pra esse segundo filme, assim, parece que o Drayton ganhou uma personalidade nova. Eu sei que, gente, muitas vezes isso acontece, né? Da pessoa ser uma e quando ela vai pra faculdade ela se tornar outra. Isso acontece. Mas é que, gente, eu fiquei meio impactada como isso aconteceu com o Drayton aqui no segundo filme. Que assim, ele perde vários dos compromissos que ele se atrasa, né? Para muitos dos compromissos que ele marcou ali com a Dallas, que em certa parte, em certo ponto, a gente entende porque ele teve muitos treinamentos e tal. Mas aí piora muito, principalmente depois que ele lesiona o joelho, né? Que aí eu achei que ele fica muito amargo, ele fica bem mais ranzinza ali com a Dallas. E aí, por exemplo, ele vai em muitas das festas de fraternidade, bebe e tal, que foi o que eu falei. Não lembrava disso do Drayton do primeiro filme. Ele vai, ele e a Dallas se conhecem, tem um papo melhor no primeiro filme ali em uma festa, mas eu não lembro do Drayton bebê. Na verdade, eu lembro dele cuidando dela porque ela fica bêbada. Então, e aí nesse segundo filme, e assim, gente, esse é o ponto de que, assim, ela não queria ir na festa da fraternidade, na verdade. Em muitos momentos a gente vê a Dallas se esforçando muito mais para a relação deles dar certo, abrindo muito mais mão das coisas dela para que dê certo o relacionamento deles do que o Drayton, entendeu? Então, por exemplo, ela vai na festa de fraternidade que ele quer, que ele vai ali para meio que mostrar e para fazer, para aparecer depois que ele lesionou o joelho e mostrar que ele tá bem, só que a gente sabe que na verdade foi uma lesão bem grave, né? E aí também, assim, a gente não vê ele começando, ele querendo conhecer o mundo da Dallas, né? Tanto que ela fala que ela foi aceita, ela conseguiu um emprego lá no café. Ele não aparece uma vez pra ir buscar ela ou pra ir conhecer onde ela tá trabalhando, sabe? Não sai, por exemplo, com as amigas dela. Eles saem juntos com as amigas dela. Eu acho que só uma vez, porque ele tinha marcado encontro com ela e ele chegou atrasado por causa de um treino e não tinha mais lugar nenhum pra eles irem. Ele pega e vai com a Dallas lá no mesmo lugar em que a Miley foi e ela já tinha convidado a Dallas. E a Dallas, como eu falei, acaba abrindo mão porque ela quer fazer essa relação dar certo, né? Tanto que tem um momento lá que a Miley chama ela pra eles irem assistir La La Land e ela não fala que não pode ir porque o Drayton quer ir na festa da fraternidade e ela não tá muito afim de ir, mas ela quer acompanhar o namorado, quer dar aquele apoio moral pra ele, sabe? Então não sei, gente, eu acho que o Drayton, ele tá bem diferente nesse segundo filme, como eu falei. Eu acho que ele não tava ligando muito pra Dallas, ele também não tava fazendo a parte dele no relacionamento, sabe? Eu acho que no começo do filme tem ele falando, eu tô me esforçando ao máximo, fazendo o máximo que eu posso, mas eu não tava sentindo isso dele, não. De verdade, não tava sentindo isso. Eu tava sentindo isso vindo bem mais da Dallas. E eu gostei que a Dallas também fala essas coisas ali pro Drayton, sabe? De, eu tava me esforçando pra caramba, eu fiz isso, isso e isso, e você meio que não tava retribuindo da mesma forma. Para esse segundo filme, tivemos a adição de novos personagens nessa história, que vai ser o Skyler e a fisioterapeuta do Drayton, que eu nem lembro o nome, porque é pra eles meio que serem o empecilho ali no relacionamento, né, da Dallas e do Drayton, que a gente vê que eles começam, de certa forma, a gostar do Skyler e dessa fisioterapeuta. E eu tava até achando, quando isso começou a acontecer, eu olhei e falei, isso aqui vai começar a seguir por um lado de traição, coisa que eu não gosto, e enfim, vamos ver no que vai dar. E no final das contas não deu em traição, tá, gente? Isso foi uma coisa que me agradou. Na verdade, o Skyler e essa fisioterapeuta, eles servem muito pra abrir os olhos da Dallas e do Drayton para algumas coisas, para algumas situações. Que a Dallas, durante o filme, ela faz teste ali para um filme musical, que é um dos maiores sonhos da vida dela, poder fazer parte de um elenco de filme musical. E ela fica na dúvida, né? Ela olha e fala, será que eu devo ir ou não? Porque ela fala que sente que tem alguma coisa que prende ela ali na faculdade. E o Skyler olha justamente para ele e fala, então, você deveria ir porque essa é uma oportunidade que não se tem todos os dias, muita gente morreria por essa oportunidade. A faculdade vai estar aqui quando você acabar.
sabe? Basicamente, ela vai ficar 1 ano fazendo o filme. Tá bom, no outro ano a faculdade vai continuar lá. Ela pode ir terminar a faculdade dela depois. E eu gosto que a Skyler provoca uma coisa, né? Traz uma provocação pra Dallas de tem alguma coisa te prendendo aqui ou tem alguém. Ela ia continuar ali claramente por causa do Drayton, né? Sendo que a gente vê que ela ficou muito animada em ter sido selecionada para fazer parte desse filme musical. Então, por que não ir? Sabe? É aquilo, gente, de que às vezes há algumas oportunidades, quanto mais novo você puder ir, você puder arriscar, é melhor. Então, como a Dallas é nova, ela acabou... Gente, o certo realmente era ela arriscar a ir para esse teste, fazer o teste, né? E fazer um filme musical. Do outro lado, a gente tem essa fisioterapeuta também dando esses toques no Drayton, porque como a gente tem na história dele, tem o quarterback principal, o jogador do quarterback titular, que fica infernizando a vida do Drayton, né? Meio que falando que o Drayton não é tão bom assim e tal. E ele inferniza bastante a vida do Drayton durante o filme, principalmente depois que o Drayton machuca o joelho, e ele não pode mais jogar, né? Ele só pode ficar no branco, servindo água e tal. E aí ele começa até a repensar eu acho que é melhor eu trocar de faculdade e tal, porque ele nunca vai ser o titular. E aí essa fisioterapeuta vem falar pra ele, olha, gente, só um negócio que eu lembrei agora. Ela vira meio que um interesse amoroso por Drayton, porque ela tá terminando a faculdade de fisioterapia, tá? Ela não é mais velha, não. Eles têm toda a mesma idade, ela também estuda ali na universidade. Mas ela veio falar ali pro Drayton de que, o outro titular, já tá terminando a faculdade, ou seja, no ano que vem não vai mais ter ele pra encher o saco do Drayton, e o titular vai ser o Drayton. Então, será que vale a pena, sendo que ali dentro tem muito potencial dele crescer? No ano seguinte ele pode mostrar realmente do que ele é capaz, ele pode mostrar para os olheiros, pode jogar quando ele se recuperar da lesão dele também, que isso acontece, né, aí mais pro final do filme. Mas eu gosto que o filme vem trazer essa discussão em cima do relacionamento dos dois, de que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para poder avançar na nossa carreira profissional. Que é exatamente isso que a Dallas e o Drayton fazem, porque aí a gente chega no final desse segundo filme. Claro que em um certo momento eles terminam, porque, gente, é clichê, sempre tem um momento que o casal termina e volta. A questão é que eles não voltam. A questão pra mim desse segundo filme foi justamente essa. Eles não voltam, o filme termina com a Dallas indo pra Nova York fazer parte lá do filme que ela foi chamada, e o Drayton continua ali na faculdade, que eu nem lembro mais onde é essa faculdade, mas tudo bem. Ele continua na faculdade com eles separados. Eles não continuaram, eles realmente terminaram. E eu gostei, achei fofa e triste a frase que a Dallas fala no finalzinho do filme, que ela fala, já ouviu dizer em pessoa certa na hora errada, e tem muito disso, né? Eu acho que todo mundo tem aquela pessoa que seria a pessoa certa pra gente, mas que foi a hora errada, né? Foi no momento errado. Todo mundo tem essa pessoa. Então, eu achei fofo, só que eu fiquei muito triste, que eu olhei e falei, gente, eu não acredito que se fizeram um segundo filme, eles não ficarem juntos no final. Eu fiquei indignada com isso, não consigo acreditar que isso realmente aconteceu. De novo, eu gosto do enredo do filme, eu acho legal, né, trabalharem nisso, de que às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas para você poder crescer profissionalmente e tal. Mas aqui no filme eu esperava um outro final. Claro, eles tiveram um final feliz, tiveram, mas não era esse final que eu esperava. Assim, o que me deixou contente é que dessa vez o Drayton não abriu meio que mão de tudo pra seguir a Dallas, porque eu sinto que foi meio que isso que ele fez no primeiro filme lá no final, né? Que ele queria continuar com ela, como ela ia pra faculdade, ele ia pra uma outra. Ele mudou de ideia, mudou de faculdade e foi pra mesma faculdade que ela, pra eles continuarem ali perto um do outro. E eu gostei que pelo menos ele não fez isso, sabe? Ele não pensou primeiro em apenas seguir a Dallas e abandonar a carreira dele como jogador para ir para o mesmo lugar que ela. Isso foi algo que eu gostei, mas eu queria que eles tivessem terminado juntos. Se foi para fazer um segundo filme para eles terminarem separados, não precisava ter feito, entendeu? Agora eu quero um terceiro filme só pra ver eles juntos, porque eles têm que terminar essa história juntos. Eu não aceito o final deste segundo. E aí isso me deixou até com um gosto meio amargo, entendeu? Quando eu terminei de assistir, porque eu gostei tanto do primeiro. Eu lembro que ano passado, quando eu fiz o meu vídeo, a minha crítica, eu falei, gente, foi um dos melhores filmes que eu assisti, um dos filmes que eu mais gostei, que eu assisti em 2024.
realmente coloquei ele na minha listinha lá de melhor filme, filme que eu mais gostei e tal. E esse segundo agora eu tô aqui, que eu acho que eu não queria, entendeu? Assim, tenho que falar que Noah Beck e a Sienna continuam com uma química do caramba. Eles fazem um Drayton e uma Dallas muito bem feito, que tem uma química muito grande. E eu duvido. Ai, gente, às vezes eu duvido se eles realmente não se pegam no off, mas enfim, isso não é a questão. E eu precisava só mencionar antes da gente terminar que a gente tem um personagem, o Skyler é interpretado por ninguém mais do que Charlie Gillespie, que é o Luke lá de Julian the Phantoms. Gente, eu fiquei tão doida quando eu vi isso, porque eu vi que ia sair o segundo filme, só que eu não vi que ele tinha sido escalado. Eu vi depois, né, quando eles divulgaram no Instagram, enfim, quando teve a premiere e tudo, aí mostrou que ele fazia o filme. Eu olhei e falei, gente, eu não estava sabendo dessa e eu gostei muito, porque eu sinto falta de ver o pessoal ali de Julian the Phantoms, sabe, ver eles em outros trabalhos, e ele é muito bom. Gostei até que conseguiram trazer um espacinho pra unir a questão da Dallas ser dançarina com ele ter uma banda, estar fazendo um clipe e ter alguns pedacinhos dele cantando. Eu achei que souberam aproveitar bem o ator aí dentro da história, sabe? Ai, gente, é isso. Eu precisava falar sobre esse filme que, no final das contas, não sei se eu queria um segundo. Porque ele termina de uma forma que eu não gostei. Como eu falei, ele já tá disponível no Prime Video. Acho que ainda tá pra alugar. Não sei se em algum momento vai sair de graça, mas dá pra você alugar e assistir no Prime Video, caso você queira, tá? E aí, se você já tiver assistido, conta pra mim nos comentários o que você achou desse segundo filme de Sideline, ou se agora que eu te contei o final, se você acha também que a gente precisava desse segundo filme, porque eu tô achando que não. Vamos discutir. E como nós estamos em temporada de Vlogmas por aqui, ainda tem muita coisa pra gente conversar até o dia 25, até o final aí de dezembro. Então, pra você não perder mais nada, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim sempre que tiver vídeo novo, o YouTube te notifica. Você não perde mais nenhuma novidade. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.